Olá! Estamos ao vivo. Deixa eu ajustar aqui minha câmera para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver quem é que vai aparecer aqui com a gente hoje. Fazendo os primeiros retoques. Olá! Oi, Lucélia, boa noite. Quanto tempo, né, Lucélia? Seja bem-vinda. Vamos ver se vai aparecer mais alguém aí, enquanto algumas pessoas estão sendo chamadas. Quero dar aí boa noite a todos. Parabéns, né? Parabéns para nós hoje. Janaína entrou aí também, né, Janaína? Parabéns pelo Dia do Fisioterapeuta, né? Acho que, como eu até falei na postagem anterior, né, que eu publiquei mais cedo, sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada pela fisioterapia e parabenizo desde já todos os fisioterapeutas pelo nosso dia, né? Pelo trabalho maravilhoso que a gente faz de reabilitar os nossos pacientes, né? Seja pacientes na UTI, como é no meu caso, seja pacientes pediátricos, pacientes ambulatoriais, pacientes neurológicos, né? Neuropediatria, enfim, de todas as áreas aí, parabenizo a todos os fisioterapeutas. E hoje estou de volta aqui com as nossas lives, tá? As nossas lives semanais. Eu estava de férias e agora retornei aqui com as nossas lives. Teremos lives 2 vezes por semana, tá bom? Teremos lives às terças e quintas, esse mesmo horário, sempre em torno ali das 18h15, 18h20. Eu estaria aqui com vocês para a gente falar sobre temas relacionados à fisioterapia na UTI, tá bom? Só lembrando que esse canal, né, aqui, essa página do Instagram, ela foi criada e ela é desenvolvida para fisioterapeutas que estão começando a trabalhar na UTI, fisioterapeutas que têm o sonho de realizar um atendimento na UTI, de trabalhar na UTI, assim como eu um dia. O meu sonho era trabalhar na UTI. Desde a época da faculdade eu já sabia que eu queria trabalhar na UTI e todos os meus passos, tudo que eu fiz foi para que eu pudesse um dia, de fato, trabalhar na UTI. Hoje eu trabalho, né? Eu tenho esse sonho realizado e eu quero ajudar também fisioterapeutas que têm esse sonho aí de trabalhar na UTI, tá? Então, se você tem interesse em saber como realizar um atendimento, como é trabalhar na UTI, então fica por aqui que a gente vai falar um pouco mais sobre fisioterapia em terapia intensiva, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, então quero te convidar, no link tá na bio, eu tenho um canal do Telegram que eu coloco lá situações do meu dia a dia, conteúdos, né, novidades, algo diferente do que eu coloco aqui no Instagram e no Facebook e também no YouTube. Lembrando que também tem um canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal do YouTube que tem vários conteúdos também para que você possa assistir. Essa live aqui também vai ficar gravada, tá? Então não se preocupe, quem não conseguiu assistir, quem não conseguir ficar até o final, vai ficar gravada lá no IGTV, tá bom? Então, não se preocupem. E hoje, o assunto da nossa live vai ser ventilação mecânica no paciente obeso. Hoje, né, eu voltei ao trabalho hoje e, deixa eu desativar os comentários. Quem tiver alguma pergunta, coloca aqui na caixinha com ponto de interrogação, tá bom? Se tiver alguma pergunta. Caso contrário, depois ao final eu respondo as perguntas, tá bom? Se tiver alguma. Então vamos lá. Hoje eu retornei, né, ao trabalho, eu estava de férias, quem não sabe aí, fui dar uma voltinha, já que na época da pandemia foi justamente a época que eu ia sair de férias e aí estourou a pandemia aqui em Manaus. E aí eu não consegui sair de férias, eu resolvi tirar uma semana aí para viajar e tentar descansar, porque quem trabalhou aí em época de pandemia viu que foi uma loucura, né? Então, estou retornando. Hoje retornei para os atendimentos na UTI
E hoje também retornei, né, com a turma, não sei se ficaram sabendo, né, que a gente começou a segunda turma do curso de aprimoramento em fisioterapia hospitalar, com ênfase em doenças infecciosas. Então, hoje eu já tenho lá 2 alunos comigo que vão me acompanhar ao longo aí de um mês, para a gente discutir muita coisa sobre a fisioterapia em terapia intensiva, tá bom? E claro, tudo que eu for ensinar para eles também eu vou trazer para cá. E foi por isso que eu trouxe esse tema da live de hoje, que é a ventilação mecânica em pacientes obesos, tá bom? O que aconteceu? Hoje, quando a gente foi atender um paciente, tinha uma paciente lá que ela tinha obesidade. Era uma paciente que ela estava assincrônica na ventilação mecânica e era uma paciente que no momento estava apresentando limitação de fluxo expiratório. E aí foi uma paciente que ela não estava sedada, ela estava apenas com um analgésico em dose baixa, acho que era fentanil 3 ml, e aí ela estava apenas com uma analgesia ali, não estava muito sedada, não estava sedada, né? E também ela tinha um rebaixamento ali do nível de consciência. Essa paciente, ela internou por conta de um choque hipovolêmico. Essa paciente apresentou sangramento, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, sangramento pulmonar também, ela sangrou bastante e por isso que ela foi internada na UTI. Então foi corrigido o choque, porém essa paciente, por ser obesa, ela requer um adequado manejo ventilatório. Se esse paciente obeso, internado na UTI, ele não tem esse manejo, esse paciente ele pode evoluir com assincronias, pode evoluir com o aparecimento de lesão induzida pelo paciente ou lesão também induzida pelo ventilador mecânico, e esse paciente ele pode ter um aumento da sua mortalidade na UTI por conta desses fatores, tá bom? Então, por isso que eu trouxe esse tema para a gente falar como que é a ventilação desse paciente. Então, primeiramente, vamos falar sobre obesidade. Então, o que é a obesidade? A obesidade, ela é o excesso, né, de tecido adiposo, né, então de gordura corporal, principalmente ali também em torno de vísceras. Então, a gente tem esse excesso de gordura corporal que vai repercutir em alterações estruturais do nosso paciente. A obesidade, ela já é considerada quando a gente tem, ela é mensurada, né, pelo IMC. Então, ela já é considerada quando eu tenho um IMC acima de 30 quilos por metro quadrado, tá bom? Então, a partir daí a gente já considera a obesidade. E quais são as principais alterações que o meu paciente vai apresentar? Se a gente for parar para pensar, o paciente é aquele que tem uma obesidade mais central, a nível tóraco-abdominal, né, que ele tem essa deposição de tecido adiposo nessas regiões, esse paciente ele vai ter alguma série de alterações fisiológicas. E é importante a gente destacar essas alterações a nível de função pulmonar também, tá bom? Como que ocorre a nossa ventilação normal? Eu tenho o diafragma, que na inspiração ele rebaixa, né? Então ele comprime as estruturas abdominais, ele desce. E eu tenho também o trabalho de musculatura intercostal, que vai fazer o quê? A abertura, né, das costelas também, a elevação também dessas costelas. Quando eu tenho, né, quando o paciente é obeso, que ele tem um aumento ali do tecido adiposo em região tanto abdominal como tóraco-abdominal, essa função da musculatura, ela já vai ficar prejudicada também. A gordura visceral e a presença desse aumento abdominal, dessa circunferência, ela vai contrair, ela vai pressionar o diafragma em sentido crânio, né, cranial, e aí a gente vai ter essa série de repercussões que a gente vai conversar agora, tá? Então é importante a gente observar essa mudança que ocorre a partir do momento que o meu paciente tem obesidade. Então a gente já tem uma alteração da ventilação desse paciente, tá?
A deposição de tecido adiposo nessa região, ela vai diminuir, portanto, a mobilidade do diafragma e a mobilidade costal também do nosso paciente. Com isso, eu vou ter redução da complacência do sistema respiratório. Deixa eu ver o que mais. Outra alteração importante, né, em relação à função pulmonar é que o meu paciente ele vai ter redução da capacidade pulmonar total e ele vai ter também redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo, tá? Outra alteração, redução de volume de reserva expiratório e também de capacidade pulmonar total e de capacidade residual funcional. A redução da capacidade residual funcional, ela vai levar ao aparecimento de atelectasias, que são bem frequentes em pacientes obesos, tá? Então, é isso que quando a gente for ventilar o nosso paciente, a gente vai precisar pensar nessa alteração estrutural, nessa alteração da função pulmonar, para pensar na melhor estratégia ventilatória para ele. Então, lembre-se que esse paciente ele vai ter redução de volumes e capacidades pulmonares, certo? O nosso paciente ele também vai ter alteração de pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, tá? Lembrando que a alteração dos volumes e capacidades, ela está intimamente relacionada com o aumento do IMC. Então, quanto maior o IMC, mais limitações de volumes e capacidades esse paciente pode apresentar. Outra coisa também que eu vou falar é a respeito do aumento do consumo de oxigênio e aumento do trabalho respiratório. Então, o paciente obeso, ele tem um aumento do consumo de oxigênio, tá? E, consequentemente, ele também tem um aumento na produção de CO2, por conta desse aumento da produção do consumo de O2, tá? Então, aumento também do trabalho respiratório. Cíntia, mas por que você está me falando desse monte de alterações? Porque a gente precisa conhecer essas alterações para que, na hora que a gente for ventilar, a gente consiga lembrar de que a melhor estratégia ventilatória desse paciente vai ser o quê? Otimizando todas essas limitações que o nosso paciente vai apresentar. Outra coisa que eu já falei é a respeito do aparecimento de atelectasias por conta da redução da capacidade residual funcional, que se dá por conta da obesidade e que também está relacionada ao aumento do IMC. Então, já falei que a obesidade, ela está ali, ela já é caracterizada quando a gente tem um IMC acima de 30, tá bom? E como que esse paciente obeso, ele pode internar na UTI? Quais são as principais causas? Então, o paciente, ele pode desenvolver uma insuficiência respiratória aguda, ou ele pode ter uma insuficiência respiratória crônica agudizada, ou pode ser um paciente pós-operatório, né, pós-cirurgia bariátrica, ou pode ser, no caso dessa paciente que eu falei no começo, essa paciente evoluiu com um choque hipovolêmico, ela teve um sangramento importante, tá bom? Então, essas podem ser as principais, choque nem tanto, mas essas três, a insuficiência respiratória é muito comum, tá? No paciente obeso e também em pacientes pós-operatórios. Como que a gente vai abordar esse paciente em relação à ventilação mecânica? Então, o paciente obeso que internou com uma insuficiência respiratória, a gente pode iniciar, claro que, lembrando das indicações da ventilação não invasiva, tá? Se o paciente tem critérios para ventilação não invasiva, a gente vai instituir. Nunca instituir ventilação não invasiva querendo evitar a intubação. Isso não pode. A VNI, ela não serve para evitar, tá? Se o paciente tiver que ser intubado, ele precisa ser intubado. Mas digamos que o nosso paciente ele teve uma insuficiência respiratória aguda e hipercapnica, que é muito comum no paciente obeso, né? A gente tem a síndrome da hipoventilação alveolar do paciente obeso, que é um paciente que, por conta dessas alterações, esse paciente ele vai ter uma retenção de CO2, né? Lembra que eu falei que ele tem um aumento dessa produção de CO2 por conta da demanda aumentada? Então, é importante a gente lembrar dessa demanda aumentada de oxigênio quando a gente for instituir ali, monitorizar o nosso paciente em relação à saturação, à oxigenação desse paciente, certo?
Então, se meu paciente obeso chegou na UTI com uma insuficiência respiratória hipercápnica, a gente pode fazer a ventilação não invasiva nesse paciente, utilizando ali binível, tá? Binível, 2 níveis de pressão, IPAP e EPAP, e é importante considerar uma PIP mais elevada, tá bom? Outra situação é que a gente também pode utilizar catéter nasal de alto fluxo nesse paciente. Então, posso inclusive fazer o que? Um revezamento, né? Enquanto meu paciente faz VNI, nos intervalos ele pode também ser beneficiado com o catéter nasal de alto fluxo. Eu já falei aqui numa live sobre oxigenoterapia que o catéter nasal de alto fluxo ele oferece FiO2 mais elevadas, principalmente se o nosso paciente ele evoluir com uma hipoxemia importante, né? Se essa insuficiência respiratória também tiver ali associada a uma hipoxemia. Então ele vai se beneficiar também do catéter nasal de alto fluxo por oferecer uma FiO2 mais elevada e também por oferecer um fluxo mais elevado, e também esse fluxo mais elevado ele pode ter uma pequena geração de PIP que vai favorecer também a ventilação do nosso paciente, tá? Então pode ser utilizado também ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo ali, intercalando os dois. Outra coisa, quando o nosso paciente ele precisa ser intubado, né? Precisa ser instituído ventilação mecânica invasiva. Como que a gente vai ventilar esse paciente? Então, primeiramente a respeito do modo ventilatório. Então, modo assisto controlado, ou PCV ou VCV, não tem superioridade entre um modo ou outro, tá? Então, o fisioterapeuta vai escolher qual é o melhor, né? Qual que ele sabe manusear melhor, e aí ele vai escolher entre PCV ou VCV, certo? O volume controlado, o volume corrente que esse paciente, a gente deve instituir nesse paciente é 6 ml por quilo de peso predito, tá? Lembro que não é o peso atual do paciente, porque muitas vezes, né, alguns alunos meus pensam, né, que o pulmão ali cresce junto com o paciente quando o paciente tem esse acúmulo, né, esse excesso de gordura, e não é. O pulmão, apenas quem tem esse excesso de gordura é o corpo ali em volta às vísceras, mas o pulmão ele continua do mesmo tamanho. E o que mais acontece é que o pulmão, pela deposição de gordura, tanto na região torácica quanto na região abdominal, o pulmão tem todas essas limitações, essas reduções de volumes e capacidades, ele vai ter um volume menor, vai ter o aparecimento de atelectasias. O paciente obeso é um paciente que ele tem uma frequência respiratória um pouco mais alta, porque ele tem uma respiração também, uma ventilação mais superficial, tá? Então, a gente vai manter o volume corrente desse paciente entre 6 ml por quilo de peso predito. Então, é o ideal que se faça a mensuração da altura do seu paciente e calcule o volume corrente ideal, tá bom? A PIP desse paciente, ela deve ser mantida ali maior ou igual a 10. Pacientes obesos se beneficiam com PIPs de moderada a alta. Então, manter ali uma PIP um pouco mais elevada, porque você consegue ali prevenir, né, aquelas atelectasias características do paciente obeso. A FiO2 a gente vai ajustar ali para manter uma saturação maior que 92%, já é o suficiente para ele. Então, observar e fazer a monitorização desse paciente, tá? A pressão de platô mantida sempre menor que 35 centímetros de água, mas se considerar que o nosso paciente obeso tiver uma síndrome de desconforto respiratório, considerar uma pressão de platô ali até 40 centímetros de água, tá bom? Lembrando que driving pressure não muda, tá? No paciente obeso, mantida ali abaixo de 15. Porém, há estudos que falam que a driving pressure em pacientes obesos com síndrome de desconforto respiratório, com SDRA, pode se tolerar ali até 17 centímetros de água, tá bom? Em relação, outra característica que é importante a gente falar
é sobre o posicionamento desse paciente. Então, essa minha paciente de hoje, ela estava em decúbito lateral e ela estava apresentando esforço expiratório intenso. E também na avaliação do looping ali, da curva de pressão-volume e também fluxo-volume, conseguia ver a limitação do fluxo expiratório, tá? Claro que a gente precisaria, né, o ideal, né, a gente pode fazer o PIP teste, tá, nesses casos, para mensuração da limitação de fluxo expiratório, com o paciente bloqueado, em ventilação por volume controlado, com fluxo constante, mas a gente pode detalhar em outro momento, tá? Falar do posicionamento do paciente. Então, essa paciente estava em decúbito lateral. O ideal é que em pacientes obesos, utilize-se o posicionamento de Trendelenburg reverso. Cíntia, como que é o posicionamento de Trendelenburg reverso? A gente sabe que o Trendelenburg, o paciente ele fica com a cabeça para baixo e a cama inclinada, né? No Trendelenburg reverso vai ser o contrário, o paciente ali com a cabeceira de 45 graus e diferente do Trendelenburg normal, tá? Então, esse tipo de posicionamento, ele ele otimiza a capacidade residual funcional do paciente, ele otimiza a ventilação e a distribuição também do volume de ar que está entrando para o seu paciente. Em caso de impossibilidade do Trendelenburg reverso, a gente pode utilizar um outro posicionamento também, que é a beach chair, que é a cadeira de praia, que também é utilizada em pacientes obesos em ventilação mecânica. Cuidado, tá? A beach chair, ela tem o aumento da cabeceira, mas as pernas, elas não ficam elevadas. Quando a gente faz a elevação de membros inferiores, pode ocorrer o aumento da pressão intraabdominal. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no paciente obeso é sempre monitorizar essa pressão intraabdominal, tá? Então, o meu paciente que estiver apresentando essa pressão intraabdominal elevada, ele pode ter uma redução ainda maior dessa complacência, de volume, um aumento ali da pressão de platô, e aí a gente não vai conseguir garantir uma ventilação protetora. Então, cuidado com a elevação de membros inferiores no posicionamento de pacientes obesos, certo? Outra coisa também que é preconizada pelo consenso de ventilação mecânica é a realização da manobra de recrutamento alveolar, principalmente por conta dessas atelectasias que o paciente vai apresentar. Provavelmente, essa paciente que eu atendi hoje, além de ser obesa, é uma paciente que também estava muito positiva, estava muito congesta, estava com balanço hídrico bem positivo, ela estava anasarcada, mal distribuída, então o que também favoreceu a presença de limitação de fluxo expiratório, tá? Então, observar também o balanço hídrico do seu paciente, que além da obesidade favorecendo tudo isso, a gente ainda tem um paciente bem congesto também. Quando eu cheguei para atender essa paciente, ela estava com um PIP de 5, ela estava em pressão controlada, com uma pressão inspiratória ali de 14, mas o que me chamou a atenção foi uma PIP mais baixa, né? Então, já chamo a atenção que em pacientes obesos, o ideal é que seja iniciada uma ventilação, que seja instituída uma PIP maior igual a 10, tá? As manobras de recrutamento alveolar, elas vêm justamente para resgatar esse paciente dessas atelectasias. Elas vão ser indicadas quando o meu paciente evoluir com hipoxemia, quando o meu paciente tiver aumento de PaCO2 e também quando o meu paciente tiver redução de volume corrente. Identificado esses fatores, você pode realizar, claro, se o seu paciente for recrutável, né? Se não tiver nenhuma outra alteração, outra comorbidade, você pode realizar a manobra de recrutamento alveolar e junto, logo após, você pode realizar a titulação da PIP decremental também, porque o ideal é que esse paciente ele seja ventilado com uma PIP ideal para ele, né? Com uma PIP individualizada. A gente fala aqui, eu falo aqui 10 centímetros de água, mas o ideal é que esse paciente seja bloqueado, curarizado, realizada a manobra de recrutamento alveolar
e aí realizada a titulação da PIP para esse paciente. Esse seria o cenário ideal, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Desmame. Então, admitimos o paciente, né? O paciente fez ventilação não invasiva. Como que eu faço ventilação não invasiva? Binível, né? Com IPAP e EPAP, lembrando de considerar valores de moderada a alto de PIP, tá? E também pode ser intercalado com catéter nasal de alto fluxo. Ventilação mecânica não tem um modo ventilatório superior ao outro. Claro que a gente precisa garantir a ventilação protetora. Lembre-se que o pulmão do paciente não aumenta, né, igual ao aumento do seu peso. Por isso que o volume deve ser realizado em cima do peso predito. Ventilamos esse paciente. É importante que você observe a presença de limitação de fluxo expiratório. Essa limitação provavelmente por conta, né, de redução de capacidade residual funcional, por conta das atelectasias, por conta do balanço hídrico positivo, essa paciente, e também por conta do posicionamento, essa paciente apresentou essa alteração. Então observe, porque isso pode levar à sincronia. A paciente estava apresentando duplo disparo e também estava apresentando uma ciclagem prematura, tá? Ela queria fazer volumes bem elevados, ela puxava um volume bem elevado, ela fazia uma frequência respiratória bem baixa, de 12 e um volume corrente ali de 600 e 700. Isso não é uma ventilação protetora, né? E aí, o que a gente faz nesse momento? Qual foi a melhor conduta? Primeiro, era uma paciente ela era uma paciente nova, a gente ainda estava aguardando a realização do raio-x, então observamos ali o raio-x. Na gasometria dela, era uma paciente que ela não estava apresentando retenção de CO2, bicarbonato dela também ali estava em torno de 19,9, e ela não estava apresentando nenhum desequilíbrio, né, nenhuma acidemia ou alcalemia, tá? A gente optou por aguardar o raio-x. Enquanto isso, foi otimizado os parâmetros ventilatórios com uma PIP mais elevada e para que fosse possível depois reavaliar essa paciente, tá? Então, atentem para isso, ok? Desmame do paciente obeso pode ser realizado em tubo T, né, com tubo T, ou com PS de 0 e PIP de 0, tá? Então, tem estudos que falam que PS de 0 e PIP de 0 conseguem mostrar, né, o cenário ali real, né, de um paciente, do esforço, do trabalho ventilatório do paciente pós-extubação, tá bom? Mas se você quiser utilizar PS de 5 e PIP de 0, PS de 7 e PIP de 5, também não tem problema, tá? Mas eu trouxe também essa PS de 0 com PIP de 0, que tem demonstrado ali que reflete a real situação ali do nosso paciente, tá? Depois que esse paciente foi extubado, é indicado a ventilação não invasiva de forma profilática, tá? Continuando também com binível, com níveis de PIP um pouco mais elevada, porque a gente sabe dessas alterações que o nosso paciente vai apresentar. Então, mesma coisa do começo que eu falei, o paciente foi extubado e aí a gente vai fazer o revezamento de ventilação não invasiva com o catéter nasal de alto fluxo. Cíntia, eu não tenho catéter nasal de alto fluxo na minha instituição, então faz a VNI nesse paciente e intercala com a oxigenoterapia se necessário, se for um paciente hipoxêmico, claro, né? Não vai usar sem necessidade. Se necessário, você utiliza, tá? Mas é recomendado justamente por conta dessas alterações. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente em relação à ventilação mecânica do paciente obeso, em relação aos valores de PIP, né? Porque, como eu falei, eu cheguei lá para atender a paciente e a paciente estava com uma PIP de 5. Então, a gente já conseguiria otimizar essa PIP. Otimizar o posicionamento, porque o posicionamento ele vai interferir na pressão intraabdominal. Então, lembrem-se de otimizar o posicionamento do paciente de vocês. E também em relação à ventilação não invasiva após extubação, para que esse paciente você consiga, de fato, né, ter uma boa evolução e que esse paciente não desenvolva uma insuficiência respiratória pós extubação, tá bom? Deixa eu ver, eu acho que foi isso tudo.
Eu acho que foi isso. Se tiverem alguma pergunta, coloquem aqui para eu responder. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem é que está aqui. Eu vou ativar os comentários, se quiserem colocar aqui nos comentários também, ou se quiser colocar alguma pergunta, também podem perguntar, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre ventilação mecânica no paciente obeso, tá bom? Nossa próxima live, como eu falei, a gente vai ter lives às terças e quintas, tá? Esse mesmo horário, às 18h15, 18h20. Mudei o horário das lives para ver se fica um pouco melhor, né? Não fica tão corrido assim para mim, porque às 19 horas ficava um pouco corrido. Então, vamos ver se esse horário também fica bom, né? Tá? Então é isso. Ninguém tem nenhuma pergunta, eu fico por aqui. Eu agradeço a companhia de quem esteve aqui comigo, de quem passou aqui comigo. Falo novamente aí, dou meus parabéns a todos os fisioterapeutas, que eu tenho muito orgulho da nossa profissão, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente faz. É muito linda a nossa profissão, é apaixonante. Então, parabéns a todos os profissionais fisioterapeutas que se dedicam, que trabalham e que lutam, assim como eu, pelo reconhecimento da nossa profissão. Um dia a gente vai ter o nosso reconhecimento aí merecido, eu tenho certeza. A pandemia, a Covid, só veio reforçar a importância da fisioterapia, seja a nível ambulatorial, seja a nível hospitalar, de enfermaria e também de unidade de terapia intensiva, tá bom? Desejo uma boa noite, até quinta-feira com a nossa próxima live, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço.